Olá, Deus abençoe a todos. Estamos aqui novamente nesse estudo da profecia, a revelação do sonho ali de Nabucodonosor, através do profeta Daniel. Se você, caso está chegando aqui e não viu os outros vídeos, seria muito importante que você visse. Vai estar na descrição aqui embaixo, número 1, número 2, que fala acerca da estátua, e a descrição da cabeça de ouro, que falamos no último vídeo, que foi o primeiro império da Babilônia, tá? Hoje vamos falar do segundo império, os braços de prata, onde foi o Império Medo-Persa, que aí dominou de 539 a.C. a 331, mais de 200 anos de império. O Império Medo-Persa, como diz aí no livro de Daniel, capítulo 2, verso 39, o seu peito e os seus braços de prata da estátua, conforme você vê na imagem aí. E qual é a revelação exatamente para essa imagem da estátua? Depois de te levantará outro reino inferior ao teu. Então, Daniel fala com Nabucodonosor. Próximo império, que o seu império vai cair, foi uma revelação, o seu império não vai ficar no poder, vai ser inferior. Por isso a prata, né? Inferior em riquezas. A prata, ela tem menos valor que o ouro. Então, o Império Medo-Persa não teve tantas riquezas como o Império Babilônico, em termos de riqueza, mas foi um império muito grande. O Império Medo-Persa foi um império que dominou várias terras, população. Você tem ideia, só dentro do Império Medo-Persa, chegou quase 50% da população mundial. Conquistou muitas pessoas, muitos reinos. O exército persa foi um dos maiores, né? Se você vê ali o filme dos 300, você se lembra ali, o Império Persa, o exército persa. O Xerxes foi um dos reis, Dario também foi um outro rei, e o principal rei dos persas, que foi Ciro, o Grande. E justamente nós vamos falar mais acerca de Ciro, dos reis medo-persas, no livro de Daniel. Por quê? No livro de Daniel ele viveu essa transição de impérios. Daniel, ele viveu o Império Babilônico caindo e o Império Medo-Persa tomando posse ali da Babilônia. Eles dominam a Babilônia. O Império Medo-Persa domina a Babilônia, Egito, né? Ali a Turquia, enfim. Muitos povos são dominados pelos medos persas, tá ok? Então, nós vamos falar mais acerca disso mais para frente. O rei que domina ali a Babilônia, na época de Daniel, que nós vamos ver, o rei Dario, ele era medo, tá? E Ciro, persa, e seria bom você pesquisar acerca da história. Nós não vamos focar muito aqui a história, mas o rei Ciro, ele foi um grande conquistador e foi usado por Deus. Ele não tinha nada de Deus, assim, não era uma pessoa crente que cria em Deus, mas ele foi usado, inclusive em Isaías 45, eu vou colocar o verso aí para você ler. Isaías se refere ao Ciro sendo ungido, usado por Deus, porque através de Ciro, Deus livrou o povo de Israel da escravidão da Babilônia. Né? Ciro, ele vem, liberta o povo de Israel volta ali para construir o templo, ali em Israel. E seria bom você se informar acerca da história. Mas o espírito é esse, tá? Ciro, ele é usado por Deus para dominar a Babilônia e libertar o povo de Israel. E nós vamos ver mais à frente no livro de Daniel. Mas, qual é a origem, né? A origem dos medos e persas. Bem, por isso os braços são dois, representando dois reinos, medos e persas. Os medos, eles têm a origem dos filhos de Jafé. Se lembra do vídeo número 1? Babilônia tem a origem dos filhos de Cã, aonde ali Cã ele é amaldiçoado por Noé, e ali vem a desgraça da Babilônia, onde através de Nimrod. Jafé, ele tem uma profecia. Noé ele abençoa Jafé, falando que Jafé iria crescer, se alargar. E foi o que aconteceu. Se você vê Jafé,
ele tem os filhos dele, né? Magog, Madal, Javã, e um dos filhos chamado Madal. Madal originou os Medos, que foi ali no noroeste do Irã e também ali na Síria, onde começam os Medos. Temos Magog, um dos filhos de Jafé. Atenção a esse nome. Nós vamos falar acerca da guerra de Gog e Magog mais para frente. Javã, até os dias de hoje, os judeus em Israel, eles se referem em Javã aos gregos. Então nós temos ali os gregos, e Tubal e Meseg, Turquia. Então você vê quantos reinos nascendo através do filho de Noé, chamado Jafé, cumprindo a promessa, a profecia de Noé. Muito bem. E os persas são os filhos de Sem, tá? E principalmente um filho chamado Elão. Elão, filho de Sem, tá? Ele dá origem aos persas, ali, hoje é onde é o Irã, né? Elão, Irã, você vê que, né, até parece um nome. Toda vez que você vê na Bíblia escrito Elão, tem várias passagens bíblicas, eu vou colocar algumas aqui, Jeremias 25, Jeremias 49, Isaías fala Elão, próprio Daniel fala de Elão, os filhos de Elão, o rio de Elão, está falando do Irã nos dias de hoje. Você vê que tudo está conectado. E também um outro filho de Sem, chamado Assur, que hoje, né, é a Síria. E antigamente a Síria, há profecias também de Assíria, nós vamos falar sobre isso. A Síria era uma potência mundial. Então, Assur da Síria e Elão, aonde começam os persas. Então você vê os netos de Noé, a profecia de Noé, aí na visão de Daniel. Agora, você vê a distância de anos, milhares, centenas de anos de Noé para Daniel. E tudo está conectado. Como de Daniel para os dias de hoje também está tudo conectado. Nada é por acaso. Irã, Elão, né, nos dias de hoje, que é Irã, está conectado aí com o Apocalipse, com os últimos acontecimentos, porque Irã odeia Israel. Gog, Magog, como falamos, também está conectado com o Apocalipse, a guerra de Gog e Magog. E por isso que essa visão da estátua está tudo conectada com o fim dos tempos, os últimos dias. E por isso estamos trazendo esse estudo, e aqueles que estiverem sabendo da verdade vão ver que está tudo se encaixando, nada é por acaso. Tá, okay? Então aí está a segunda parte, o peito e os braços de prata, que representa o segundo reino, né? O segundo império Medo-Persa. E que aí já traz uma revelação dos filhos de Noé, Sem e Jafé, Medos e Persas, que hoje é a área do Iraque, da Síria, que vamos ver mais para frente que está tudo conectado, com Gog e Magog também, tá ok? Fique ligado nos próximos vídeos. Vamos no próximo vídeo falar da terceira parte da estátua do bronze, o reino, o próximo império. Ative as notificações para receber esse vídeo, tá bom? Deus abençoe a todos e até a próxima.